Quando eu voltava da lida, sob o sol forte do meio-dia, achei que aquele seria só mais um dia comum na estrada de terra. Mas ao parar o cavalo e descer para dar pão e água a uma mãe viúva e seus 2 filhos abandonados, eu não fazia ideia de que aquele encontro simples mudaria o destino deles e o meu para sempre. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que o silêncio tem peso. Não é coisa que se explica para quem vive na cidade, cercado de barulho e gente. Mas aqui, no meio do nada, entre Goiás e Tocantins, onde a terra é vermelha e o céu parece não ter fim, o silêncio pressiona o peito. Ele desce com o sol, sobe com a poeira e fica ali, grudado na pele como suor seco, lembrando que você está sozinho. Que sempre esteve, que talvez sempre estará. Meu nome não importa muito, sou mais um entre tantos que acordam antes do galo cantar e dormem quando as estrelas já tomaram conta do céu inteiro. Faço isso há 32 anos, desde que meu pai me deixou esta terra seca e generosa, com seus segredos enterrados fundo e suas cobranças que nunca param. A terra não perdoa preguiça, não perdoa fraqueza. Ela exige tudo, todos os dias, e em troca te dá o mínimo: sobrevivência, dignidade e esse silêncio pesado que se torna parte de quem você é. Vivo só. Não sempre foi assim. Houve um tempo em que esta casa tinha risos ecoando pelas paredes de adobe, cheiro de café coado na hora certa, mãos que arrumavam as coisas com carinho e paciência. Minha mãe morreu faz 15 anos, levada por uma febre que nenhum remédio da cidade conseguiu curar. Lembro dela deitada na cama, o rosto pálido, os olhos que antes brilhavam agora apagados, pedindo água com uma voz que mal saía da garganta. Meu pai segurou a mão dela até o último suspiro. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Meu pai a seguiu 2 anos depois, como se o corpo dele tivesse esquecido de viver sem ela. Não foi doença, foi desistência. Ele foi murchando aos poucos, comendo menos, falando menos, até que uma manhã eu entrei no quarto e ele estava lá, deitado de lado, com os olhos abertos olhando para a janela, como se tivesse visto algo bonito antes de partir. Enterrei ele ao lado dela, debaixo do pé de ipê que ele mesmo plantou quando se casaram. E eu fiquei com a terra, com as cercas que nunca param de precisar conserto, com o gado que tem sede e fome todo santo dia, com o silêncio que cresceu tanto que virou companhia. Tem gente que diz que eu deveria ter casado, arranjado alguém, feito família. Até tentaram me apresentar moças da cidade, primas de conhecidos, filhas de fazendeiros vizinhos. Mas a vida aqui não espera. A lida não para você cortejar ninguém. E quando você percebe, já se passaram anos, e você se acostumou com o próprio jeito de ser, com a rotina que é só sua, com o silêncio que não precisa ser explicado para ninguém. Acostumei com a solidão como quem se acostuma com uma cicatriz antiga. Dói às vezes quando a chuva vem ou quando a noite é muito silenciosa. Mas você já nem lembra direito como foi que ela apareceu. Só sabe que está lá, que vai ficar. Meu cavalo branco é meu companheiro mais fiel. Ganhei ele de um vizinho há 8 anos, ainda potro, todo desengonçado, com as pernas finas e os olhos curiosos. Criei com paciência, ensinei ele a confiar em mim, a responder ao toque das pernas, ao puxão suave das rédeas. Chamei ele de Neve, mesmo sabendo que neve nunca caiu por estas bandas e nunca vai cair. Mas gostei do nome, gostei da ideia de que algo tão puro, tão raro, pudesse existir num lugar onde tudo é vermelho de terra, marrom de seca e verde apenas quando a chuva decide aparecer. Neve me conhece melhor que qualquer pessoa. Ele sabe quando eu tô cansado pelo jeito que eu monto. Sabe quando eu tô preocupado pelo jeito que eu seguro as rédeas? A gente não precisa de palavras, só do tempo que passamos juntos, dia após dia,
percorrendo os mesmos caminhos, enfrentando o mesmo sol, a mesma poeira, o mesmo cansaço. O cachorro amarelo apareceu sozinho há uns 3 anos. Magro, sujo, com o rabo entre as pernas e o pelo cheio de carrapatos. Ele surgiu numa tarde de chuva, parado na varanda, tremendo de frio, olhando para mim com aqueles olhos que pediam uma chance. Dei comida, dei água, tirei os carrapatos um por um e ele decidiu ficar. Nunca dei nome para ele. Ele não precisa. A gente se entende no olhar, na caminhada, no jeito que ele late quando sente algo diferente no ar. Ele dorme na varanda, sempre perto da porta, como se estivesse me vigiando. De manhã, ele me acompanha até onde eu vou. De noite, ele fica deitado perto do meu quarto, as orelhas atentas a qualquer som. É um bom cachorro, fiel do jeito que só os bichos sabem ser, sem esperar nada além de comida, água e um lugar para existir. Era 12:00 quando comecei a voltar da lida. O sol estava no ponto mais alto do céu. Aquele sol de dezembro que queima a nuca, seca a garganta, faz a cabeça pesar. Eu tinha passado a manhã inteira consertando uma cerca no pasto do fundo, onde o gado teima em forçar a passagem para tentar alcançar a sombra do outro lado. Trabalho pesado. Martelo, arame farpado, estacas que precisam ser enterradas fundo na terra dura. As mãos ficam calejadas, as costas doem, mas é o tipo de dor que eu conheço bem. A dor do trabalho honesto. Neve caminhava com aquele passo firme e calmo que eu já conhecia de cor. Ele não reclama, nunca reclama. Mesmo com o sol forte, mesmo com a poeira que gruda na pele e nas narinas, ele segue. O cachorro amarelo vinha ao meu lado, a língua de fora, as orelhas caídas de calor, os olhos atentos a cada sombra, a cada movimento no mato seco. A estrada de terra se estendia à frente, empoeirada, com as marcas dos meus próprios passos de ida ainda gravadas no chão. Não passa muita gente por aqui. Às vezes, um caminhão de algum vizinho, às vezes alguém perdido procurando o caminho certo, mas na maior parte do tempo, a estrada é só minha. Minha e de quem mais se aventurar por estas bandas esquecidas. O calor fazia o ar tremer, como se o mundo inteiro tivesse febre. Cigarras cantavam sem parar, um som estridente que enche a cabeça e ao mesmo tempo não diz nada. É o som do calor, do meio-dia, da vida teimosa que insiste em existir, mesmo quando tudo parece seco demais, quente demais. O vento era quase inexistente, só uma brisa fraca que levantava a poeira da estrada e a jogava de volta no meu rosto, nos meus olhos, na minha boca. Eu pensava em nada, ou pensava em tudo. É difícil dizer. Quando você passa tanto tempo sozinho, os pensamentos viram uma coisa só, misturados com o barulho do mundo, o rangido rítmico da sela de couro velho, o som abafado dos cascos de neve na terra seca, o canto distante dos pássaros escondidos nas árvores retorcidas do cerrado, o latido ocasional do cachorro amarelo quando ele via um lagarto atravessar o caminho. Pensava na cerca que acabei de consertar e que provavelmente vai precisar de outro conserto em alguns meses. Pensava na chuva que deveria chegar em breve, mas que às vezes demora, deixando tudo ainda mais seco, ainda mais difícil. Pensava no almoço que me esperava em casa. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca, talvez um ovo frito se eu tivesse ânimo para fritar. Pensava em nada que importasse de verdade. Foi então que algo mudou. Não sei explicar direito o que foi. Não foi um barulho novo. Não foi um movimento brusco. Foi uma sensação, sutil como uma mudança no vento, mas forte o suficiente para ser notada. Como se o ar tivesse mudado de peso, como se o silêncio tivesse ganhado outra camada, mais profunda, mais tensa. Neve sentiu também. Ele diminuiu o passo sem que eu pedisse, as orelhas apontando para frente, rígidas, atentas. O corpo dele ficou tenso debaixo de mim, os músculos contraídos, pronto para reagir a qualquer coisa. O cachorro amarelo parou de andar completamente.
Ficou parado ali no meio da estrada, olhando fixo para frente, o corpo todo rígido, a cauda ereta, as orelhas empinadas. Eu puxei as rédeas devagar e deixei meus olhos percorrerem a estrada com cuidado. No começo, não vi nada. Só o caminho de sempre, as cercas velhas de arame farpado, as moitas de capim seco, as árvores baixas e tortas do cerrado, a imensidão vazia que se estendia para todos os lados. O mesmo de sempre, o mesmo que eu via todos os dias. Mas então, mais à frente, na curva onde a estrada some atrás de um pequeno morro coberto de vegetação rasteira, eu vi uma mancha, algo que não deveria estar ali. Meu coração apertou, não de medo, não exatamente, mas daquela coisa que a gente sente quando sabe que algo mudou, que a rotina foi quebrada, que o silêncio foi invadido por uma presença estranha, inesperada. Era uma sensação estranha, quase física, como se meu corpo inteiro tivesse percebido o perigo antes da minha mente entender o que era. Eu não conseguia ver direito ainda. A distância era grande, uns 200 metros talvez, e o calor embaralhava as formas, fazendo tudo tremer, distorcendo as linhas. Mas estava lá, algo ou alguém, parado, imóvel, esperando. Pressionei de leve as pernas contra os flancos de neve e ele retomou o passo, mais devagar agora, mais cauteloso, cada movimento deliberado e cuidadoso. O cachorro amarelo me acompanhou, mas sem sair do meu lado, colado na minha sombra, o corpo ainda tenso, o focinho apontado para frente, farejando o ar em busca de alguma pista do que nos esperava. E eu segui. Segui em direção àquela mancha incerta, aquele pressentimento que crescia dentro do meu peito como uma semente que germina rápido demais, aquele momento que eu ainda não entendia, mas que já sabia no fundo, com aquela certeza instintiva que a gente aprende quando vive tanto tempo sozinho. Minha vida estava prestes a mudar. O sol continuava queimando, as cigarras continuavam cantando. E eu continuava seguindo em frente, montado em neve, com o cachorro amarelo ao meu lado, em direção ao desconhecido que me esperava na curva da estrada. A distância entre mim e aquela mancha foi diminuindo devagar, como se o próprio tempo tivesse desacelerado junto com o passo de neve. Cada metro percorrido parecia durar uma eternidade. O calor continuava implacável, fazendo a pele arder, os olhos arderem, a garganta secar ainda mais. Mas minha atenção estava toda concentrada naquilo que surgia aos poucos na minha frente. Não era um animal. Isso eu já sabia. Animais não ficam parados daquele jeito, expostos ao sol do meio-dia, vulneráveis. Animais se escondem, procuram sombra, fogem do perigo. O que estava ali na beira da estrada tinha forma humana. Isso eu podia ver agora com mais clareza, mas ainda assim não conseguia distinguir direito. O calor continuava distorcendo tudo, fazendo as imagens dançarem como se estivessem debaixo d'água. Neve avançava com cautela, as orelhas ainda atentas, o corpo ainda tenso. Ele sentia minha atenção também, do jeito que cavalos sentem. A gente tinha essa conexão, essa linguagem silenciosa que dispensava palavras. O cachorro amarelo permanecia ao meu lado, mas eu podia ver que ele estava inquieto. A cauda dele se mexia nervosa, as patas se moviam com hesitação, como se ele não soubesse se deveria avançar ou recuar. Quando cheguei a uns 100 metros de distância, as formas começaram a se definir melhor. Era uma mulher. Meu peito apertou mais ainda. Ela estava sentada no chão, encostada numa cerca velha de arame farpado que delimitava um pasto abandonado. A postura dela era de quem não tinha mais forças para se manter de pé. Os braços envolviam os próprios joelhos, como se tentasse se fazer menor, se proteger de algo. Do sol, do mundo, da própria miséria. A cabeça estava baixa, o cabelo escuro e embaraçado caindo sobre o rosto, mas não era só ela. Havia crianças, 2 crianças pequenas. Meu estômago revirou, não sei porquê.
Talvez porque a visão de crianças naquele sol, naquele desamparo, mexesse com algo muito profundo dentro de mim. Algo que eu tinha guardado há muito tempo, desde que parei de pensar em ter família própria, em ter filhos correndo pela fazenda, enchendo a casa de barulho e vida. A criança maior, um menino pelo que eu podia ver, estava de pé ao lado da mãe, mas segurando firme a mão dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. Devia ter uns 5, 6 anos. O rosto dele estava sujo de poeira, os olhos grandes e assustados, fixos em mim e no cavalo que se aproximava. Ele não chorava. Só olhava, um olhar velho demais para uma criança tão pequena. A criança menor estava sentada no chão ao lado da mãe. E essa sim chorava. Um choro fraco, cansado, sem energia. Não era aquele choro alto e exigente das crianças bem cuidadas. Era um choro de desistência de quem já não espera mais que alguém venha resolver o problema. A criança não devia ter mais que 2, 3 anos. O rostinho estava vermelho de calor e lágrimas, a boca aberta num choro silencioso que partia o coração. As roupas dos 3 eram simples, gastas pelo tempo e pelo uso. A mulher usava um vestido de algodão desbotado, rasgado na barra, coberto de poeira da estrada. Os pés descalços estavam sujos e machucados. As crianças vestiam roupas que já tinham sido remendadas várias vezes, com retalhos de tecidos diferentes, costurados com linha grossa. Também estavam descalças. Os pezinhos sujos, com feridas pequenas, arranhões, bolhas. Era uma cena que eu não esperava encontrar. Não ali, não naquele meio do nada. A estrada que eu percorria todos os dias, que fazia parte da minha rotina, tinha se transformado em cenário de algo que eu não conseguia entender completamente ainda. Puxei as rédeas e Neve parou a uns 10 metros de distância. Eu não queria assustar ninguém, não queria que pensassem que eu era mais uma ameaça num mundo que claramente já tinha sido cruel demais com eles. O cachorro amarelo parou também, mas ficou ali olhando, medindo a situação com aquela inteligência silenciosa que os cães têm. A mulher levantou a cabeça lentamente quando percebeu que alguém tinha parado. O movimento pareceu custar um esforço enorme, como se levantar a cabeça fosse levantar o mundo inteiro. Nossos olhares se encontraram. Os olhos dela eram fundos, escuros, cheios de uma dor que eu reconheci imediatamente. Não era a dor física, embora com certeza ela também sentisse isso. Era a dor da perda, do desamparo, do fim da linha. Era o olhar de quem tinha desistido, mas continuava respirando porque as crianças ao lado dela precisavam que ela continuasse respirando. Ela não disse nada. Só me olhou com aquela mistura de medo e esperança que me deixou sem saber o que fazer. Desmontei devagar, cada movimento calculado para não parecer ameaçador. Meus pés tocaram o chão e levantaram uma pequena nuvem de poeira. O calor do solo atravessava a sola das botas. Eu podia sentir o sol queimando as costas da camisa, a nuca, os braços, mas não era nada comparado ao que aquelas 3 pessoas deviam estar sentindo há sabe Deus quanto tempo. Fiquei ali parado por alguns segundos, sem saber exatamente o que dizer. Palavras pareciam insuficientes. Qualquer coisa que eu dissesse ia soar vazio diante daquela situação. Mas eu precisava dizer alguma coisa. O silêncio estava pesado demais. "Tá tudo bem?" perguntei, e imediatamente senti como a pergunta era estúpida. Claro que não estava tudo bem. Era óbvio que nada estava bem, mas era o que eu tinha para oferecer naquele momento. Palavras simples, diretas, honestas. A mulher abriu a boca, mas no começo nenhum som saiu. A garganta dela devia estar seca demais. Ela passou a língua nos lábios rachados e tentou de novo. "Água." Foi só o que ela conseguiu dizer. A voz era rouca, quebrada, desesperada. Não hesitei. Voltei até Neve e tirei o cantil de couro da cela. Ele estava meio vazio, mas ainda tinha água suficiente.
Água morna, com gosto de couro e metal, mas era água. Voltei até onde eles estavam e me agachei na frente deles, mantendo uma distância respeitosa. Estendi o cantil primeiro para a criança menor, que ainda choramingava baixinho. Os olhinhos vermelhos me olharam com desconfiança, mas a sede falou mais alto. A mãe pegou o cantil das minhas mãos, com dedos trêmulos, e levou até a boca do filho pequeno. A criança bebeu com voracidade, engasgando um pouco, a água escorrendo pelo queixo. A mãe limpou com cuidado o rosto dele e depois ofereceu para a criança maior. O menino mais velho pegou o cantil e bebeu devagar, com controle, os olhos ainda fixos em mim, avaliando, tentando entender se eu era amigo ou inimigo. Ele tinha o instinto de proteção, mesmo sendo tão pequeno. Quando terminou, ele devolveu o cantil para a mãe. A mulher bebeu por último. Ela tomou pequenos goles, controlados, mesmo que eu pudesse ver pela forma como sua garganta se movia que ela queria beber tudo de uma vez. Ela sabia que precisava controlar, que beber rápido demais podia fazer mal. Quando terminou, ela me devolveu o cantil com um olhar que era pura gratidão. Obrigada, disse ela, e a voz saiu um pouco mais forte agora, um pouco mais humana. Eu apenas acenei com a cabeça e voltei até Neve para guardar o cantil. Minha mente trabalhava rápido, tentando entender a situação, tentando decidir o que fazer. Eles claramente precisavam de mais do que água. Precisavam de comida, de sombra, de descanso, de cuidados, mas acima de tudo, precisavam de respostas. Voltei até eles e me agachei de novo, dessa vez um pouco mais perto. O cachorro amarelo se aproximou também, mas manteve distância, apenas observando com aqueles olhos atentos. O que aconteceu? Perguntei, mantendo a voz calma, baixa, como se estivesse falando com um animal assustado. A mulher olhou para as próprias mãos, sujas de terra e sangue seco de pequenos ferimentos. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para falar, para reviver o que quer que tivesse trazido ela até ali. Quando finalmente começou a falar, a voz dela era baixa, tremida, mas clara o suficiente para eu entender cada palavra. E o que ela me contou mudou tudo. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, depois que fiz a pergunta. Ela olhava para as próprias mãos, virando elas devagar, como se estivesse procurando algo nelas, alguma resposta, alguma explicação que fizesse sentido. As mãos estavam trêmulas, machucadas, com calos que eu reconhecia. Calos de quem trabalha duro, de quem não tem escolha, se não trabalhar até as mãos sangrarem. O menino mais velho continuava segurando firme a mão dela, como se fosse uma corda que o mantinha preso à realidade. A criança menor tinha parado de chorar, mas os olhinhos vermelhos ainda brilhavam com lágrimas que não tinham caído. O silêncio entre nós era denso, carregado de expectativa e dor. Quando ela finalmente começou a falar, a voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cada palavra tinha o peso de uma pedra caindo no fundo de um poço. Sou viúva, disse ela, e a palavra saiu como uma confissão, como algo que ainda doía demais para ser dito em voz alta. Meu marido, ele morreu faz 4 meses. Ela parou, engoliu seco, tentou continuar. Eu não apressei. Apenas fiquei ali, agachado na poeira, sob o sol, que continuava queimando sem piedade, esperando que ela encontrasse as palavras certas. O cachorro amarelo se deitou ao meu lado, as orelhas ainda atentas, mas o corpo relaxado, como se entendesse que não havia perigo ali, só sofrimento. Foi o coração. Ela continuou, a voz ficando mais firme, mas os olhos enchendo d'água. Ele estava trabalhando no roçado como fazia todo dia e de repente caiu. Eu estava em casa com os meninos. Um vizinho veio me avisar. Quando cheguei lá, ele já tinha ido. Nem consegui me despedir direito. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, deixando um rastro limpo na poeira que cobria sua pele. Ela não fez nenhum movimento para limpar. Deixou a lágrima cair, como se não tivesse mais energia nem para isso.
Ele era um homem bom, ela disse, e pela primeira vez, um pequeno sorriso triste apareceu nos cantos da boca. Trabalhador, honesto, cuidava de mim e dos meninos como podia. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. Tinha uma casinha simples, um pedaço de terra que a gente cuidava junto. Não era nosso, não. Era da família dele. Mas a gente cuidava como se fosse. Ela parou de novo, respirou fundo, e eu vi a dor se transformando em algo diferente nos olhos dela. Raiva. Uma raiva contida, profunda, do tipo que nasce da injustiça. Depois que ele morreu, tudo mudou. Continuou, a voz agora mais dura, mais amarga. A família dele, que nunca ligou muito pra gente quando ele estava vivo, apareceu. Os irmãos, os primos, a mãe dele. Disseram que a terra era deles, que a casa era deles, que eu não tinha direito a nada porque nunca casamos no papel, só na igreja. Disseram que eu tinha que sair. Meu estômago se apertou. Eu conhecia histórias assim. Tinha ouvido falar, tinha visto acontecer com outras pessoas. O interior é cheio dessas histórias. Mulheres que ficam sem nada quando o marido morre. Famílias que expulsam viúvas e órfãos para ficar com a terra, com a casa, com o pouco que havia. É uma crueldade antiga, passada de geração em geração, como se fosse algo normal, aceitável. Eu implorei, ela disse, e agora a voz quebrou de verdade, as palavras saindo entrecortadas, sufocadas pelas lágrimas que finalmente vieram com força. Implorei para deixarem a gente ficar, nem que fosse num cantinho, num quarto pequeno. Eu disse que trabalharia, que pagaria aluguel, que faria qualquer coisa, mas eles não quiseram ouvir. Me deram 3 dias para sair. 3 dias para juntar as coisas e sumir da vida deles. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Um choro silencioso, contido, de quem já chorou tanto que não tem mais lágrimas. Mas o corpo insiste em chorar mesmo assim. O menino mais velho abraçou a mãe, a cabecinha encostada no ombro dela, os olhos fechados. A criança menor começou a chorar também, não porque entendia o que estava acontecendo, mas porque sentia a dor da mãe e não sabia o que fazer com aquilo. Eu fiquei ali, sem saber como reagir. Não sou bom com demonstrações de emoção. Passei tanto tempo sozinho que esqueci como se consola alguém, como se oferece conforto. Mas havia algo dentro de mim, algo que tinha ficado adormecido por anos, que começava a se mexer, a acordar. Uma vontade de fazer alguma coisa, de não deixar aquela situação continuar sendo o que era. Esperei ela se acalmar. Não tinha pressa. O sol continuava alto, o calor continuava insuportável, mas nada disso importava naquele momento. O que importava era aquela mulher e aquelas 2 crianças que o mundo tinha decidido descartar como lixo. Depois de alguns minutos, ela limpou o rosto com as mãos, deixando marcas de poeira molhada nas bochechas. Respirou fundo algumas vezes, tentando se recompor, tentando encontrar forças para continuar. Não tinha família, ela continuou, a voz ainda trêmula, mas mais controlada. Meus pais já morreram, não tenho irmãos, não tenho ninguém. Pensei em ir para a cidade, tentar a vida lá, talvez conseguir um trabalho, qualquer coisa. Mas não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus. Então decidi ir a pé. Ela gesticulou vagamente em direção à estrada, como se estivesse mostrando o caminho que tinha percorrido. Saímos ontem de manhã cedo. Eu carregava o pequeno no colo e o mais velho andava do lado. Trouxe só o que conseguia carregar. Uma trouxa pequena com algumas roupas, um cobertor, um pouco de comida que uma vizinha me deu escondido. Pensei que dava para chegar até a cidade em 2, 3 dias. Mas eu estava enganada. Ela balançou a cabeça, uma expressão de derrota no rosto. A comida acabou ontem à noite. A água acabou hoje de manhã. O pequeno ficou pesado demais para eu carregar. Então tentei fazer ele andar, mas as perninhas dele são curtas demais. Ele cansava rápido. O sol foi ficando cada vez mais forte. As crianças começaram a chorar de fome, de sede, de cansaço.
Eu continuei andando mesmo assim, porque não sabia o que mais fazer. E então ela parou, olhou ao redor, como se estivesse se localizando, lembrando onde estava. E então as forças acabaram. Eu não conseguia mais dar um passo. As pernas tremiam, a cabeça rodava, o coração batia descompassado. Sentei aqui para descansar, pensando que era só um minutinho, que logo eu conseguiria levantar e continuar. Mas não consegui. Fiquei aqui esperando, não sei o quê. Esperando morrer, talvez. Ou esperando um milagre. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez, desde que começou a contar a história. Havia algo naquele olhar, uma mistura de vergonha, de desespero, mas também de algo que eu demorei para reconhecer. Era esperança. Uma esperança frágil, quase morta, mas ainda ali, teimando em não desaparecer completamente. E então o Senhor apareceu, ela disse simplesmente. O silêncio voltou a cair entre nós. As cigarras continuavam cantando. O vento quente soprava fraco, levantando redemoinhos de poeira na estrada. Neve balançou a cabeça, fazendo os arreios tilintarem. O cachorro amarelo bocejou, mostrando os dentes brancos e a língua rosada. Eu me levantei devagar, as articulações estalando, as pernas um pouco dormentes de ficar agachado por tanto tempo. Olhei para a estrada que se estendia à frente, em direção à cidade que ficava a quase 2 dias de caminhada a pé. Depois olhei para trás, na direção da minha fazenda, que ficava a uns 40 minutos de cavalo dali. Não havia decisão a ser tomada, na verdade. A decisão já tinha sido tomada no momento em que eu desmontei do cavalo e ofereci água para eles. Talvez até antes disso, quando Neve sentiu algo diferente no ar e diminuiu o passo. Algumas coisas a gente não decide, elas simplesmente acontecem e a gente só precisa aceitar e seguir em frente. Olhei para a mulher e para os 2 meninos. Eles me olhavam de volta, esperando que eu dissesse alguma coisa, que eu fizesse alguma coisa, esperando que o milagre que ela tinha mencionado realmente se concretizasse. Como é seu nome? Perguntei. Ela pareceu surpresa com a pergunta, como se não esperasse que alguém se importasse em saber. Maria, respondeu baixinho. E esses são meus filhos. O mais velho é João, tem 6 anos. O pequeno é Pedro, tem 3. Acenei com a cabeça, gravando os nomes na memória. Maria, João, Pedro. 3 nomes simples, comuns, que agora significavam algo mais para mim. Significavam responsabilidade. Significavam mudança. Meu nome não importa muito, disse, repetindo mentalmente o que sempre pensava sobre mim mesmo. Mas você pode me chamar do que quiser. Tenho uma fazenda a uns 40 minutos daqui. Não é grande coisa, mas tem comida, tem água, tem um teto. Vocês vão vir comigo. Não foi um convite. Foi uma afirmação, uma decisão já tomada, já posta em prática. Não esperava que ela discutisse, mas também não ia deixar espaço para dúvidas. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas balançou a cabeça, concordando, aceitando a ajuda que tinha caído do céu, na forma de um fazendeiro solitário montado num cavalo branco. Eu tinha um pão na minha sacola de couro, embrulhado num pano limpo. Era meu almoço, que eu planejava comer em casa depois de guardar Neve e dar água para ele. Peguei o pão e o dividi em 3 pedaços desiguais. O maior para Maria, que precisava manter as forças, os outros 2 para os meninos. Eles comeram com uma voracidade que partia o coração, cada mordida desesperada, cada pedaço mastigado com urgência, como se tivessem medo de que alguém fosse tirar a comida deles. Enquanto eles comiam, eu me virei e olhei para a estrada vazia. O sol já começava a descer um pouco, mas ainda faltavam horas para o fim da tarde. Horas de calor, de cansaço, de caminhada. Mas também horas de esperança, de recomeço. Pela primeira vez em muitos anos, eu não voltava sozinho para casa, e essa simples mudança, por mais pequena que fosse, fazia toda a diferença do mundo. Quando eles terminaram de comer,
Guardei o pano vazio de volta na sacola e fiquei ali parado por um momento, olhando para aquele pequeno grupo que agora, de alguma forma, tinha se tornado minha responsabilidade. Maria limpava a boca de Pedro com a barra do próprio vestido, um gesto tão maternal e cuidadoso que me fez lembrar da minha mãe fazendo o mesmo comigo quando eu era criança. João permanecia em pé, um pouco afastado, os olhos ainda fixos em mim, com aquela desconfiança cautelosa de quem já aprendeu que o mundo nem sempre é gentil. Eu precisava pensar na logística da situação. Neve era um cavalo forte, acostumado a carregar peso, mas colocar 4 pessoas nele seria cruel e impraticável. Maria estava claramente exausta demais para caminhar mais 40 minutos sob aquele sol. As crianças também não aguentariam. E eu não podia simplesmente deixá-los ali enquanto ia buscar ajuda. Não havia ajuda para buscar. Eu era tudo o que eles tinham naquele momento. Maria, chamei, e ela levantou os olhos para mim. Você consegue montar num cavalo? Ela hesitou, depois balançou a cabeça negativamente. Nunca montei, senhor. Sempre tive medo. Eu esperava essa resposta. A maioria das mulheres por aqui, especialmente as que vinham de famílias mais pobres, nunca tinha oportunidade de aprender. Cavalos eram ferramentas de trabalho, não de lazer, e nem todos tinham acesso a eles. Não precisa ter medo, disse, mantendo a voz calma e firme. Neve é manso. Ele não vai te derrubar. Você vai subir com o pequeno no colo. Eu vou na frente, segurando as rédeas e guiando ele. O menino mais velho vai comigo, na frente da sela. A gente vai devagar, sem pressa. Você só precisa segurar firme e confiar no cavalo. Maria olhou para Neve com uma expressão de apreensão misturada com algo que parecia ser alívio. A ideia de não ter que caminhar mais era claramente tentadora, mesmo que significasse enfrentar o medo de montar. Ela olhou para os filhos, depois para mim, e finalmente assentiu. Tá bem, eu confio no Senhor. Aquelas palavras me atingiram de um jeito estranho. Confiança. Fazia tanto tempo que alguém confiava em mim para algo além de consertar uma cerca ou avaliar o gado. Essa era uma confiança diferente, maior, mais pesada. Era a confiança de uma mãe colocando a vida dos filhos nas minhas mãos. Não era algo que eu pudesse tomar de forma leviana. Aproximei Neve da cerca onde eles estavam e posicionei ele de lado para facilitar. O cavalo permaneceu quieto, paciente, como se entendesse a importância daquele momento. Peguei Pedro dos braços de Maria. Ele era leve, leve demais para uma criança de 3 anos, e isso me preocupou. Coloquei ele sentado na sela, segurando firme para que não caísse. João, chamei o menino mais velho que deu um passo à frente ainda cauteloso. Você vai subir na frente comigo. Vai ser uma aventura, igual um cavaleiro. Você já viu cavaleiros? Ele balançou a cabeça, mas percebi um pequeno brilho de interesse nos olhos. Crianças são assim. Por mais assustadas que estejam, a promessa de uma aventura sempre as atrai. Peguei ele no colo e o coloquei na sela, na frente de Pedro. Os dois cabiam ali, apertados, mas seguros. Segurem um no outro. Instruí. E segurem na crina do Neve também, ele não vai se importar. Eles obedeceram, as mãozinhas pequenas agarrando os pelos brancos do cavalo. Neve não se mexeu, permanecendo estável como uma rocha. Agora vinha a parte mais delicada. Maria estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo enquanto se aproximava do cavalo. Ela era magra, baixinha, devia pesar pouco, mas a fraqueza causada pela fome e pela desidratação a deixava ainda mais vulnerável. Vou te ajudar a subir, disse, posicionando-me ao lado dela. Vai ser mais fácil se você usar a cerca como apoio. Sobe na cerca primeiro, aí você só precisa passar a perna por cima do cavalo. Com minha ajuda, ela conseguiu subir nos arames da cerca velha, equilibrando-se precariamente. Posicionei Neve bem perto e segurei o braço dela para dar suporte. Com um movimento desajeitado, mas determinado,
Ela conseguiu passar a perna por cima do lombo do cavalo e sentar-se atrás dos meninos. Quase perdeu o equilíbrio, mas eu segurei firme até ela se estabilizar. Segura na cintura do João, instruí, e aperta as pernas nas laterais do cavalo. Não com muita força, só o suficiente para manter o equilíbrio. Isso, assim mesmo. Maria obedeceu, envolvendo os braços ao redor do filho mais velho, criando uma corrente humana na sela de neve. Os três juntos formavam uma imagem estranha, mas comovente. Uma família quebrada, tentando se manter unida em cima de um cavalo branco no meio do nada. Peguei as rédeas e me posicionei na frente de Neve, pronto para guiá-lo a pé. O cachorro amarelo, que tinha observado tudo em silêncio, levantou-se e veio se posicionar do meu outro lado, pronto para seguir. Olhei para trás uma última vez, verificando se todos estavam seguros, se ninguém ia cair, se a carga estava equilibrada. "Preparados?" perguntei. Maria assentiu, segurando os filhos com força. João olhava para frente com uma expressão séria, concentrada. Pedro tinha encostado a cabecinha no ombro do irmão mais velho e parecia estar quase dormindo, finalmente relaxado depois de tanto sofrimento. "Então vamos", disse simplesmente e dei um puxão leve nas rédeas. Neve começou a andar, o passo lento e cuidadoso, sentindo o peso extra e se ajustando a ele. Eu caminhava ao lado, mantendo um ritmo tranquilo, sem pressa. Não havia razão para apressar. O importante era chegar em segurança, não chegar rápido. O sol continuava forte, mas já não estava no ponto mais alto. Devia ser umas 2 da tarde, talvez 3. Tínhamos tempo de sobra para chegar na fazenda antes do anoitecer. O calor continuava insuportável, mas havia algo diferente agora. Havia propósito, havia direção, havia vida acontecendo ao meu redor, e não apenas a rotina vazia e silenciosa que tinha se tornado minha existência. Caminhamos em silêncio por alguns minutos. O único som era o dos cascos de neve na terra seca, o ofegar ocasional do cachorro amarelo, o canto distante das cigarras. Eu olhava para frente, para os contornos familiares da estrada que eu conhecia de cor, mas minha mente estava acelerada, pensando em tudo o que precisaria fazer quando chegássemos. A casa estava uma bagunça. Eu vivia sozinho há tanto tempo que tinha parado de me preocupar com organização. Roupas sujas empilhadas num canto, louça suja na pia, poeira acumulada nos móveis. Teria que limpar tudo, preparar um lugar decente para eles dormirem. Teria que fazer comida de verdade, não apenas o arroz e feijão básico que eu comia todo dia. Teria que pensar em roupas limpas, em remédios para qualquer ferimento que eles pudessem ter, em tantas outras coisas que eu nem sabia por onde começar. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, levar eles para casa. Depois, resolver o resto. "Senhor?" A voz de Maria veio de trás, baixinha, hesitante. "Pode falar", respondi, sem virar a cabeça, mantendo os olhos na estrada. "Por que o senhor está fazendo isso? A gente é nada para o senhor. Só uns estranhos que o senhor encontrou na estrada." Era uma pergunta justa. Eu mesmo tinha me feito essa pergunta, lá no fundo da mente. Por que eu estava fazendo isso? Tinha dezenas de razões para não fazer. Era perigoso trazer estranhos para casa. Era complicado assumir a responsabilidade por outras pessoas. Era trabalhoso, cansativo, ia mudar completamente minha rotina. Qualquer pessoa sensata teria oferecido água, talvez alguma comida, e seguido seu caminho. Talvez dado carona até a cidade e deixado eles lá. Mas trazer para casa, assumir o cuidado deles, isso era loucura, mas também era a coisa certa a fazer. "Porque vocês precisam", respondi simplesmente, honestamente. "E porque eu posso ajudar. Não precisa ser mais complicado que isso. Mas o senhor nem nos conhece. A gente pode ser gente ruim, pode roubar o senhor, pode... Você não vai fazer nada disso", interrompi, a voz firme, mas não ríspida. "Eu sei reconhecer gente boa quando vejo. Você é uma mãe tentando proteger os filhos. Não tem nada de ruim nisso.
E mesmo que tivesse, mesmo que vocês fossem os piores ladrões do mundo, ainda assim não ia ser certo deixar vocês ali na estrada para morrer de fome e sede. Eu não sou esse tipo de homem. Ela ficou quieta por um momento, processando minhas palavras. Então, com a voz embargada, ela disse: "Que Deus abençoe o Senhor. Que Deus dê em dobro tudo o que o Senhor está fazendo por nós." Eu não disse nada. Não sabia o que dizer. Não me considerava um homem religioso, embora tivesse sido criado indo na igreja todo domingo com meus pais. Depois que eles morreram, parei de ir. Deus parecia distante demais, ocupado demais com coisas maiores para se importar com um fazendeiro solitário no meio do nada. Mas se Maria queria acreditar que Deus tinha colocado eles no meu caminho, ou eu no caminho deles, quem era eu para discordar? Continuamos andando. O sol começou a descer mais, lançando sombras longas na estrada. O calor diminuiu um pouco, apenas um pouco, mas o suficiente para tornar a caminhada mais suportável. Neve mantinha o passo constante, nunca reclamando, nunca hesitando. Ele era um bom cavalo, o melhor que eu já tive. João começou a fazer perguntas. No começo tímido, apenas palavras soltas, mas aos poucos ganhando confiança. "Moço, o cavalo tem nome?" "Tem. Chama Neve." "Por quê?" "Porque ele é branco como neve." "O que é neve?" A pergunta me pegou desprevenido. Claro, um menino que tinha vivido a vida toda no interior quente do Brasil nunca tinha visto neve. Talvez nunca nem tivesse ouvido falar dela. Neve é uma coisa branca e fria que cai do céu em lugares muito gelados. Expliquei da melhor forma que consegui. É tipo chuva, mas congelada, que fica branca e macia quando cai no chão. "Aqui tem neve?" "Não, aqui é quente demais. Neve só existe em lugares frios, muito longe daqui." "Então por que deu esse nome para o cavalo?" Era uma pergunta inteligente. Esse menino era esperto. "Porque eu gostei do nome," respondi honestamente. "E porque mesmo que a gente nunca veja neve de verdade, a gente pode ter um pedacinho dela aqui, nesse cavalo branco." João pareceu satisfeito com a resposta. Ele ficou quieto por alguns minutos. Depois perguntou: "E o cachorro? Ele tem nome?" "Não, ele é só o cachorro amarelo." "Por quê?" "Porque ele é amarelo," respondi, e não pude evitar um pequeno sorriso. "E porque ele nunca me disse como quer ser chamado." Isso arrancou uma risadinha de João, a primeira manifestação de alegria que eu via nele. Era um som bonito, puro, inocente. O som de uma criança sendo criança, mesmo depois de tudo que tinha passado. "Posso dar um nome para ele?" perguntou, animado agora. Olhei para o cachorro amarelo que caminhava ao meu lado com a língua de fora. Ele me olhou de volta como se estivesse esperando minha resposta também. "Pode," concordei. "Que nome você quer dar?" João pensou por um momento, a testa franzida em concentração. "Sol," disse finalmente. "Porque ele é amarelo igual o sol." Sol. Era um nome simples, direto e de alguma forma perfeito. Olhei para o cachorro de novo. "O que você acha, Sol? Gosta do nome?" O cachorro, Sol agora, abanou o rabo, e eu tomei isso como aprovação. "Pronto," disse para João. "Agora ele tem nome. Sol." João sorriu, orgulhoso de si mesmo. Até Maria soltou um pequeno suspiro que soava como alívio, como se aquele momento simples de normalidade, de dar nome a um cachorro, fosse um lembrete de que a vida podia ser boa de novo, que nem tudo estava perdido. Continuamos andando, e aos poucos os contornos familiares da minha fazenda começaram a aparecer no horizonte. Primeiro as árvores que marcavam o limite da propriedade, depois a cerca de madeira que eu tinha consertado no mês passado, depois o telhado da casa surgindo atrás de um morro baixo. Casa. Minha casa, que agora seria a casa deles também, pelo menos por enquanto. Não sabia o que o futuro traria. Não sabia quanto tempo eles ficariam, o que aconteceria depois, como as coisas se desenvolveriam. Mas naquele momento,
Enquanto o sol começava a dourar o horizonte e a fazenda surgia à nossa frente, eu sabia uma coisa com certeza. Eu não estava mais sozinho. E depois de tantos anos de solidão, depois de tanto silêncio e vazio, essa simples mudança parecia um milagre tão grande quanto qualquer um que Maria pudesse ter pedido nas suas orações. Puxei Neve para frente com determinação renovada. Estávamos quase em casa. Estávamos quase a salvo. A fazenda apareceu completamente quando contornamos o último morro. A casa ficava no centro de um terreno amplo, cercada por árvores esparsas que ofereciam sombra insuficiente, mas preciosa. Era uma construção simples, de adobe e madeira, com telhado de telhas vermelhas que meu pai tinha colocado décadas atrás. A varanda da frente, onde eu passava as noites olhando as estrelas, estava coberta de poeira e folhas secas que o vento tinha trazido. Alguns metros atrás da casa ficava o curral, vazio nesta hora do dia, e mais além o pasto, onde o gado descansava à sombra das poucas árvores que resistiam ao calor. Não era grande coisa, não era bonita como as fazendas que às vezes via quando ia à cidade, mas era minha, era sólida, era segura, e naquele momento era tudo que aquela família precisava. Quando nos aproximamos, senti Maria se mexer na sela, o corpo ficando tenso. Ela estava olhando para casa com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Parte alívio, parte apreensão, parte algo que parecia vergonha. Eu entendia. Ela estava chegando como quem recebe caridade, como quem não tem escolha, como quem depende completamente da bondade de um estranho. Isso machuca o orgulho de qualquer pessoa. Parei Neve em frente à varanda e soltei as rédeas. O cavalo ficou parado, paciente como sempre, enquanto eu me virava para ajudá-los a descer. Pedro estava completamente adormecido agora, a cabecinha pendendo para o lado, a boca entreaberta. João estava acordado, mas sonolento, os olhos pesados, o corpo relaxado contra a mãe. "Vou ajudar vocês a descer", avisei, mantendo a voz baixa para não assustar. Devagar, sem pressa. Primeiro peguei Pedro. Ele mal se mexeu quando o tirei dos braços de João, apenas murmurou algo incompreensível e se aconchegou contra meu peito. Era um peso leve, quente, vivo. Fazia tanto tempo que eu não segurava uma criança que tinha esquecido como era. Aquela fragilidade, aquela confiança absoluta. Coloquei ele com cuidado no chão da varanda, encostado na parede da casa onde havia sombra. João desceu sozinho, com uma agilidade surpreendente para alguém que nunca tinha montado num cavalo antes. Ele pulou direto para o chão, tropeçou um pouco ao aterrissar, mas recuperou o equilíbrio rapidamente. Foi até o irmãozinho e sentou-se ao lado dele, assumindo aquela posição de protetor que já parecia natural nele. Maria foi a última. Ela desceu devagar, desajeitada, as pernas tremendo quando tocaram o chão. Por um momento pensei que ela fosse cair, mas ela se apoiou na parede da varanda e ficou firme. O rosto dela estava pálido, gotas de suor descendo pelas têmporas, os lábios ainda rachados apesar da água que tinha bebido. "Entre", disse, apontando para a porta da frente. "Pode entrar, não precisa pedir licença. Vou só cuidar do Neve primeiro, depois eu volto." Ela hesitou, olhando para a porta como se fosse uma barreira intransponível. Mas então, João se levantou, pegou a mão dela e os dois entraram juntos, carregando Pedro que ainda dormia. Sol. Eu já estava me acostumando com o nome. Ficou na varanda, deitado perto da porta, assumindo sua posição habitual de guardião. Levei Neve para o pequeno estábulo ao lado da casa. Tirei a sela com cuidado, passando a mão pelo lombo dele para verificar se não havia nenhuma marca, nenhum ferimento causado pelo peso extra. Ele estava bem, apenas cansado. Dei água fresca no coxo e uma porção generosa de feno. Ele bebeu longamente, a água escorrendo pelos cantos da boca, depois começou a mastigar o feno com aquele som rítmico e tranquilizante. "Bom trabalho hoje",
disse para ele, acariciando o pescoço. Você salvou 3 vidas. Não é todo cavalo que pode dizer isso. Ele balançou a cabeça como se entendesse e continuou comendo. Deixei ele lá, tranquilo e satisfeito, e voltei para casa. Quando entrei pela porta da frente, parei por um momento, vendo o lugar com olhos diferentes. A sala era pequena, com paredes de adobe caiadas de branco que já estavam amareladas pelo tempo. Havia uma mesa de madeira maciça no centro, cercada por 4 cadeiras desemparelhadas. Um sofá velho, com o estofamento rasgado em alguns lugares, ficava encostado numa parede. Na outra parede, uma estante com alguns livros que meu pai colecionava e que eu nunca tive coragem de mexer. O chão era de tábuas de madeira gastas, com algumas rachaduras, cobertas por uma fina camada de poeira vermelha que entrava pelas frestas das janelas. Maria estava parada no meio da sala, segurando Pedro no colo, enquanto João se agarrava na saia dela. Os 3 olhavam ao redor com aquela expressão de quem não sabe bem o que fazer, onde se sentar, se tem permissão para existir naquele espaço. Senta, disse, apontando para o sofá. Deve estar cansada. Ela obedeceu, sentando-se na beirada do sofá, como se tivesse medo de sujá-lo, mesmo o sofá já estando velho e manchado. Colocou Pedro deitado ao lado dela, ajeitando a cabecinha dele num dos braços do móvel. João sentou-se no chão aos pés da mãe, encostando as costas no sofá, os olhos ainda me seguindo com atenção. Fui até a cozinha que ficava no fundo da casa, separada da sala por uma meia parede. A cozinha estava pior que a sala. Pia cheia de louça suja, panelas empilhadas, a mesa de preparo coberta de migalhas e manchas. O fogão a lenha estava apagado, as cinzas frias do fogo de ontem ainda lá dentro. Senti uma pontada de vergonha. Se minha mãe estivesse viva e visse aquela bagunça, teria me dado uma bronca que eu lembraria pelo resto da vida. Mas não havia tempo para vergonha agora. Havia coisas mais importantes a fazer. Primeiro, água. Peguei o balde de metal que ficava perto da pia e fui até o poço que ficava do lado de fora da casa. O poço era fundo, a água sempre fresca e limpa. Joguei o balde amarrado numa corda e esperei ele descer até ouvir o barulho da água. Puxei de volta com força, os músculos dos braços trabalhando até ter o balde cheio na superfície. Voltei para dentro e despejei a água numa jarra grande de barro. Depois enchi alguns copos. Levei os copos para a sala. Maria pegou um e bebeu devagar, controlando-se, embora eu pudesse ver que ela queria beber tudo de uma vez. Dei outro copo para João, que bebeu com mais liberdade. Pedro ainda dormia, então deixei um copo reservado para quando ele acordasse. Vou fazer comida, anunciei. Na comida de verdade. Deve demorar um pouco, mas vai valer a pena. Eu posso ajudar, Maria disse rapidamente, já começando a se levantar. Sei cozinhar, posso... Não, interrompi, firme mas gentil. Você precisa descansar. Já fez sua parte. Agora deixa eu fazer a minha. Ela abriu a boca para protestar, mas algo na minha expressão deve ter mostrado que não era negociável. Ela voltou a sentar, mas eu podia ver a inquietação nos olhos dela. Não saber como retribuir a bondade, não poder contribuir de alguma forma, isso pesava nela. Voltei para a cozinha e comecei a trabalhar. Não era um cozinheiro habilidoso. Minha culinária se resumia ao básico, ao suficiente para sobreviver. Mas sabia fazer um arroz decente, um feijão com tempero adequado, e tinha alguma carne seca guardada que podia ser refogada com cebola e alho. Acendi o fogão a lenha, colocando gravetos secos primeiro, depois pedaços maiores de madeira quando o fogo pegou. A fumaça subiu pela chaminé enquanto as chamas começavam a crepitar. Coloquei a panela de ferro com água para ferver para o arroz, outra panela menor para o feijão que tinha ficado de molho desde ontem. Enquanto a água fervia, comecei a cortar a cebola. A lâmina da faca estava cega, precisava amolar,
mas deu para o serviço. Os olhos arderam com o cheiro forte da cebola, mas continuei cortando, depois o alho, depois peguei a carne seca e comecei a desfiar em pedaços menores. O cheiro da comida começou a se espalhar pela casa. Era um cheiro bom, caseiro, de vida acontecendo. Quanto tempo fazia que aquela cozinha tinha esses cheiros? Quanto tempo fazia que eu cozinhava para alguém além de mim mesmo? Coloquei o arroz para cozinhar, temperado com sal e um fio de óleo. O feijão já estava macio do molho, então só precisava adicionar temperos e deixar cozinhar. A carne seca foi para a frigideira com a cebola e o alho, o som do chiado enchendo a cozinha, o aroma ficando mais forte. Enquanto cozinhava, minha mente vagava. O que eu estava fazendo? Era loucura, realmente. Trazer estranhos para dentro de casa, assumir a responsabilidade por eles, sem saber absolutamente nada sobre o futuro. Mas, ao mesmo tempo, parecia a coisa mais natural do mundo. Parecia certo de um jeito que eu não conseguia explicar com palavras. Talvez fosse porque eu sabia o que era a solidão, sabia o que era não ter ninguém, sabia o que era olhar para uma casa vazia e sentir o peso do silêncio esmagando o peito. E se eu podia evitar que outras pessoas sentissem isso, se eu podia oferecer um refúgio, mesmo que temporário, então valia a pena. Valia qualquer complicação, qualquer mudança na rotina, qualquer incerteza sobre o futuro. A comida ficou pronta depois de uns 40 minutos. Arroz branco e soltinho, feijão temperado do jeito que minha mãe ensinava, carne seca refogada até ficar macia. Não era um banquete, mas era honesto, era farto, era feito com cuidado. Coloquei tudo em tigelas e levei para a mesa da sala. Arrumei pratos, talheres, copos com mais água. Chamei Maria e João para a mesa. Pedro tinha acordado, os olhinhos ainda inchados de sono, confuso sobre onde estava. Maria o pegou no colo e trouxe para a mesa também. Os três se sentaram, olhando para a comida com uma expressão que misturava fome, gratidão e descrença, como se não conseguissem acreditar que aquilo era real, que era para eles. Comam, disse simplesmente. Comam à vontade. Tem mais na cozinha se não for suficiente. Não precisaram que eu repetisse. Eles começaram a comer, primeiro devagar, testando, depois com mais vontade. João enchia a boca de arroz, mastigando com os olhos fechados de prazer. Pedro comia o feijão com as mãos, se lambuzando todo, mas feliz. Maria comia com mais compostura, mas eu via pelas expressões dela, pelas lágrimas silenciosas que escorriam enquanto ela mastigava, o quanto aquela refeição simples significava. Eu me servi também e comi com eles, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de pessoas compartilhando uma refeição, compartilhando um momento de paz depois de tanto sofrimento. Quando terminamos, quando os pratos estavam vazios e as barrigas cheias, Maria finalmente falou, a voz ainda embargada. Obrigada, obrigada por tudo. Eu não sei como vou retribuir, mas eu juro que vou encontrar um jeito. Eu juro. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha perdido tudo, mas ainda tinha dignidade, ainda tinha força para seguir em frente por causa dos filhos. Não precisa jurar nada, disse. Não precisa retribuir. Só precisa descansar, recuperar as forças e deixar que esses meninos sejam crianças de novo. Isso já é mais que suficiente. E naquele momento, vendo os três ali na minha mesa, na minha casa, preenchendo o vazio que tinha existido por tanto tempo, eu soube que tinha falado a verdade. Isso era mais que suficiente. Isso era tudo. A noite caiu rápido, como sempre cai no cerrado. Um momento o céu ainda tinha aquele laranja dourado do fim de tarde, e no momento seguinte já estava escuro, pontilhado de estrelas que brilhavam com uma intensidade que só existe longe das luzes da cidade. A temperatura caiu também, trazendo aquele frescor noturno que era um alívio depois do calor sufocante do dia. Depois do jantar, ficou a questão de onde eles iam dormir. A casa tinha 3 quartos. O meu,
o que tinha sido dos meus pais e que eu mantinha fechado há anos, e um terceiro menor que servia mais como depósito do que qualquer outra coisa. Nenhum deles estava em condições de receber hóspedes, mas não havia escolha. Teria que improvisar. Abri o quarto dos meus pais pela primeira vez em muito tempo. A porta rangeu nos gonzos enferrujados e um cheiro de mofo e tempo parado invadiu minhas narinas. As cortinas estavam fechadas, cobertas de poeira. A cama ainda tinha os mesmos lençóis de quando minha mãe morreu. Eu simplesmente tinha fechado a porta e nunca mais tinha entrado. Não conseguia. Era doloroso demais. Mas agora havia uma razão para enfrentar aquela dor. Abri as janelas para deixar o ar circular. Tirei os lençóis velhos que se desfizeram em parte nas minhas mãos, comidos pelo tempo e pelos insetos. Varri o chão, tirei as teias de aranha dos cantos, limpei a poeira dos móveis. A cama era grande, de madeira maciça, que meu avô tinha feito à mão. O colchão estava velho, mas ainda firme. Haveria que servir. Procurei lençóis limpos no armário da minha mãe e encontrei alguns, amarelados pelo tempo, mas inteiros. Cheiravam a naftalina e memórias. Arrumei a cama com cuidado, alisando os lençóis, ajeitando os travesseiros. Não ficou perfeito, mas ficou decente. Ficou acolhedor. Maria apareceu na porta do quarto enquanto eu terminava. Pedro, adormecido no colo dela de novo. João se arrastando atrás dela, com os olhos semicerrados de cansaço. Vocês vão dormir aqui, anunciei, dando um último ajuste no lençol. A cama é grande, cabem os três. O banheiro fica ali no corredor, segunda porta à esquerda. Tem água no chuveiro, mas ela sai fria. Tem sabonete na prateleira e algumas toalhas limpas, eu acho. Maria entrou no quarto devagar, olhando ao redor, como se estivesse entrando numa catedral. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Parecia que ela passava mais tempo chorando do que não chorando, mas eram lágrimas de alívio agora, não de desespero. Isso é demais, sussurrou. É demais. A gente pode dormir no chão, na sala, não precisa... Precisa sim, cortei, firme. Vocês vão dormir numa cama de verdade, debaixo de um teto, protegidos. Não vou ouvir mais discussão sobre isso. Ela assentiu, rendida, e entrou completamente no quarto. Colocou Pedro na cama primeiro, tirando os sapatos gastos dele, ajeitando a cabecinha dele no travesseiro. O menino suspirou no sono, se aconchegou e continuou dormindo profundamente. João subiu na cama sozinho, se encolhendo do outro lado, os olhos já fechando antes mesmo de a cabeça tocar o travesseiro. Vou deixar vocês descansarem, disse, começando a sair. Se precisarem de alguma coisa durante a noite, meu quarto é o primeiro no corredor. Pode me chamar, não precisa ter vergonha. Senhor, Maria me chamou quando eu já estava na porta. Virei-me para olhar ela. Eu ainda não sei seu nome. Percebi que era verdade. Tinha passado o dia inteiro com eles, tinha trazido eles para minha casa, tinha dado comida e abrigo, mas nunca tinha me apresentado direito. Talvez porque meu nome parecesse tão pouco importante perto de tudo o que estava acontecendo. Vicente, disse. Meu nome é Vicente. Vicente, ela repetiu, experimentando o nome na língua. Obrigada, Vicente. Por tudo. Eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por nós hoje. Não soube o que responder a isso, então apenas acenei com a cabeça e saí, fechando a porta devagar para não fazer barulho. Voltei para a sala e me sentei no sofá velho, o corpo pesado de cansaço. Sol veio e deitou aos meus pés, a cabeça apoiada nas patas, me olhando com aqueles olhos escuros e inteligentes. Acariciei a cabeça dele distraído, minha mente processando tudo o que tinha acontecido naquele dia. Havia pessoas na minha casa, pessoas de verdade, não apenas lembranças ou fantasmas do passado, pessoas que respiravam, que comiam, que precisavam de coisas, pessoas que tinham tornado minha casa um lar de novo, mesmo que temporariamente. E eu tinha medo, medo de estar fazendo a coisa errada, medo de não ser suficiente,
Medo de que algo desse errado e eu não soubesse como consertar. Medo de me acostumar com aquela presença e depois perdê-la quando eles inevitavelmente fossem embora. Porque eles iam embora, eventualmente. Tinham que ir. Maria reconstruiria a vida dela, encontraria um emprego na cidade, um lugar para morar. Isso era temporário, tinha que ser temporário. Mas mesmo sabendo disso, mesmo com todo o medo e incerteza, havia algo mais forte dentro de mim, uma sensação de propósito. Uma sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, minha vida tinha significado além de simplesmente existir, trabalhar, sobreviver. Fiquei ali sentado por um longo tempo, ouvindo os sons da noite. Grilos cantando lá fora, o vento suave nas árvores, sol respirando tranquilo aos meus pés. E por baixo de tudo isso, quase imperceptível, o som de respirações suaves vindo do quarto no corredor. Respirações de pessoas dormindo em paz, protegidas, seguras. Finalmente me levantei, apaguei as luzes e fui para o meu quarto. Deitei na cama sem tirar toda a roupa, cansado demais para me importar com isso. O sono veio rápido, pesado, sem sonhos. Acordei com o canto do galo como sempre. A luz cinzenta do amanhecer entrava pela janela do meu quarto. Por um momento tudo pareceu normal, igual a qualquer outro dia. Mas então me lembrei, havia pessoas na casa. Pessoas que precisavam de café da manhã, de cuidados, de atenção. Me levantei rápido, lavei o rosto na bacia de água fria que mantinha no quarto, vesti uma camisa limpa. Saí para o corredor e passei na frente do quarto onde eles dormiam. A porta estava entreaberta. Espiei discretamente e vi os três ainda dormindo, enrolados nos lençóis, os rostos tranquilos. Maria tinha um braço ao redor de cada filho, mesmo no sono protegendo eles. Deixei eles descansarem e fui para a cozinha. Acendi o fogão, coloquei água para ferver para o café. Tinha pão que eu mesmo fazia toda semana. Não era tão bom quanto o da minha mãe, mas era comestível. Tinha manteiga, tinha queijo, tinha leite. Café da manhã simples, mas decente. Enquanto o café fervia, fui lá fora cuidar dos animais. Neve relinchou quando me viu, uma saudação matinal. Dei água e feno para ele. Verifiquei se estava tudo bem. Sol me seguiu até o galinheiro, onde coletei alguns ovos frescos que as galinhas tinham botado durante a noite. 6 ovos, todos ainda mornos. Seria suficiente. Quando voltei para dentro, Maria já estava na cozinha. Ela tinha achado um avental velho pendurado atrás da porta e estava vestindo ele, as mangas arregaçadas, o cabelo preso num coque desarrumado. Ela olhava ao redor da cozinha com uma expressão determinada. "Bom dia", disse ela quando me viu. "Eu ia começar a limpar aqui. Tá tudo muito..." Ela parou procurando as palavras certas, sem ser rude. "Tá uma bagunça", completei por ela, sem me ofender. "Eu sei. Homem sozinho não é muito bom com essas coisas." "Deixa eu cuidar disso", ela disse, e havia uma urgência na voz dela. "Por favor, eu preciso fazer alguma coisa. Não aguento ficar parada recebendo tudo sem poder retribuir de alguma forma." Entendi. Era uma questão de dignidade. Ela precisava sentir que estava contribuindo, que não era só caridade, que ela tinha valor, que podia oferecer algo em troca do que estava recebendo. "Tudo bem", concordei. "Mas primeiro, café da manhã. Eu já estou preparando. Depois você faz o que quiser com a cozinha. Só..." Hesitei. "Só deixa as coisas do jeito que você achar melhor. Não precisa me perguntar. Considera a cozinha sua também." Um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu no rosto dela. O primeiro sorriso que eu via desde que a encontrei na estrada. Era bonito aquele sorriso. Transformava o rosto dela completamente, mostrando a mulher que ela era antes da tragédia, antes da dor. Tomamos café da manhã juntos. Eu, Maria, João e Pedro, que tinha acordado com fome e estava mais animado do que ontem. Comi pão com manteiga e ovos fritos. As crianças comiam com apetite.
e até Maria comeu uma porção decente, recuperando as forças aos poucos. Depois do café, saí para fazer a lida do dia. Tinha que verificar as cercas, contar o gado, ver se algum animal estava doente ou ferido. Era trabalho de todo dia, rotina que nunca parava. João pediu para ir comigo, os olhos brilhando de curiosidade. Olhei para Maria, que assentiu, aliviada de ver o filho animado com alguma coisa. «Põe um chapéu nele», disse para Maria. «O sol vai ficar forte daqui a pouco». Ela achou um chapéu velho meu, grande demais para a cabeça de João, mas ele gostou. Saímos juntos, eu, João e Sol, pelos caminhos da fazenda. Mostrei para ele o gado pastando, expliquei para que servia cada cerca, cada porteira. Ele absorvia tudo com uma atenção impressionante para uma criança da idade dele. «Você gosta de fazenda?» Perguntei enquanto caminhávamos. «Gosto», disse ele simplesmente. «É bonito aqui. E é quieto. Lá na outra casa tinha muito grito. Minha mãe chorava muito e os tios dela eram ruins com a gente. Meu coração apertou. Eu sabia que tinha sido ruim, mas ouvir daquela forma, da boca de uma criança, tornava tudo mais real, mais doloroso. Aqui ninguém vai gritar com vocês», prometi. «E sua mãe não vai precisar chorar mais». João me olhou com aqueles olhos grandes e sérios. «Você é legal, moço Vicente. Eu gostei de você». Palavras simples de uma criança simples, mas pesavam como ouro, pesavam como a coisa mais importante que alguém tinha me dito em anos. Quando voltamos para casa algumas horas depois, encontramos a cozinha transformada. Maria tinha lavado toda a louça, tinha varrido e esfregado o chão, tinha organizado as panelas e os mantimentos. Tudo brilhava, tudo tinha seu lugar. O cheiro de limpeza e sabão enchia o ar. Pedro estava dormindo no sofá, enrolado numa manta velha que Maria deve ter encontrado em algum armário. Maria estava na pia, lavando as últimas panelas, o rosto corado do esforço, mas satisfeito. Quando me viu entrar, ela secou as mãos no avental e sorriu de novo, mais segura dessa vez. «Tá melhor?» perguntou, quase tímida. Olhei ao redor, vendo a cozinha como ela devia ter sido nos tempos da minha mãe. Limpa, organizada, viva. «Tá perfeito», respondi honestamente. «Obrigado». E assim começaram nossos dias juntos. Maria cuidava da casa com uma dedicação que me deixava sem palavras. Ela limpou cada canto, cada cômodo, trazendo vida de volta para lugares que tinham sido esquecidos há anos. João me seguia pela fazenda, aprendendo os ritmos da terra, perguntando sobre tudo, ajudando no que podia. Até Pedro, pequeno demais para ser útil, trazia alegria simplesmente por estar ali, correndo pela casa, rindo das coisas mais simples. E eu, aos poucos, sem nem perceber, fui deixando de ser um homem sozinho. Fui virando parte de algo maior. Algo que começava a parecer muito com uma família. As semanas foram passando e a rotina foi se estabelecendo de uma forma que parecia ao mesmo tempo estranha e natural. Estranha, porque eu tinha vivido sozinho por tanto tempo que ter pessoas ao redor ainda me pegava de surpresa às vezes. Vozes na casa quando eu acordava, o cheiro de comida sendo preparada, o barulho de passos no corredor. Natural porque, de alguma forma inexplicável, parecia que sempre tinha sido assim, que aquele vazio dos anos anteriores era que tinha sido a anomalia, não isso. Maria se revelou uma trabalhadora incansável. Ela acordava antes de mim, coisa que eu não achava possível, e quando eu saía do quarto, já encontrava café fresco pronto, a mesa posta, a casa cheirando a limpeza e cuidado. Ela cozinhava com uma habilidade que transformava os ingredientes simples que eu tinha em refeições que me faziam lembrar da comida da minha mãe. Ela lavava, passava, remendava roupas que eu nem sabia que precisavam de remendo. Cuidava da horta que tinha sido abandonada há anos, trazendo vida de volta para o pedaço de terra cercado atrás da casa.
No começo, eu tentei dizer que ela não precisava fazer tudo aquilo, que já estava fazendo demais. Mas logo percebi que era inútil. Não era só questão de retribuir a hospitalidade. Era mais profundo que isso. Era a forma dela de se ancorar, de criar raízes, de transformar aquele espaço temporário em algo que parecia permanente. Ela precisava daquilo tanto quanto eu tinha precisado encontrá-los na estrada. João se tornara minha sombra. Toda manhã, assim que terminava o café, ele aparecia na porta com o chapéu grande na cabeça, pronto para me seguir pelos caminhos da fazenda. Ensinei ele a verificar as cercas, a identificar quando um animal estava doente, a ler os sinais do tempo olhando para o céu. Ele absorvia tudo com uma seriedade impressionante para a idade dele, fazendo perguntas inteligentes, lembrando de detalhes que eu mencionava casualmente. Um dia, umas 3 semanas depois que eles chegaram, estávamos consertando uma cerca no Pasto Sul. O sol estava alto, o suor escorria pelas nossas testas e João segurava os pregos para mim enquanto eu martelava as tábuas no lugar. "Moço Vicente", ele disse de repente, a voz séria. "Posso te chamar só de Vicente? Ou de... pai?" O martelo quase escorregou da minha mão. Fiquei parado, segurando a ferramenta no ar, sem saber o que responder. Olhei para o menino, que me olhava de volta com aqueles olhos grandes, esperançosos, mas também temerosos, como se tivesse medo de ter dito algo errado. "Por quê?" consegui perguntar finalmente, a voz saindo mais rouca que o normal. Ele deu de ombros, olhando para os próprios pés descalços na terra vermelha. "Porque você faz as coisas que um pai faz. Você cuida da gente, ensina as coisas, não grita. Meu pai de verdade era bom, mas ele foi embora. E agora você está aqui, então pensei que... talvez..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Engoli seco, sentindo algo apertar no peito, algo que era parte dor, parte alegria, parte terror, de não ser suficiente para aquela responsabilidade que estava sendo colocada nos meus ombros. "Seu pai verdadeiro foi um homem bom", disse devagar, escolhendo as palavras com cuidado. "E ele sempre vai ser seu pai, João. Nada muda isso. Mas se você quiser me chamar de Vicente, tá bom. Ou se quiser me chamar de pai também, eu ficaria honrado." O rosto de João se iluminou com um sorriso tão grande que pareceu ocupar o rosto inteiro dele. Ele não disse mais nada, só voltou a segurar os pregos, mas havia uma leveza nele agora, uma felicidade que irradiava como calor. Naquela noite, durante o jantar, João me chamou de pai, pela primeira vez na frente de Maria e Pedro. Maria parou com o garfo no ar, os olhos se enchendo de lágrimas, aquelas lágrimas constantes que pareciam estar sempre à espreita, prontas para cair a qualquer momento. Mas ela não disse nada. Só olhou para mim com uma expressão de gratidão tão profunda que me fez desviar os olhos, desconfortável com a intensidade daquilo. Pedro, que tinha acabado de fazer 4 anos, começou a me chamar de pai também, simplesmente porque o irmão mais velho fazia. Ele não entendia completamente o significado, mas não importava. O que importava era o jeito que ele corria para mim quando eu chegava do trabalho, os bracinhos se estendendo para ser pego no colo, o riso cristalino quando eu o jogava para o alto. Maria continuava me chamando de Vicente, mantendo aquela distância respeitosa, aquela formalidade que marcava a posição dela na casa. Ela era grata, era carinhosa à sua maneira, mas havia uma linha que ela não cruzava. Ela cuidava de mim como cuidava da casa, com dedicação, com atenção aos detalhes, mas sem intimidade real. Éramos 2 pessoas vivendo no mesmo espaço, cuidando das mesmas crianças, mas ainda separadas por uma barreira invisível. Isso não me incomodava, ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Eu não esperava nada dela além do que ela já dava. Já era mais do que suficiente ter a casa cheia de vida, ter as crianças correndo pelo quintal, ter comida quente na mesa e conversa durante as refeições.
Romance, intimidade, essas coisas pareciam luxos desnecessários. Complicações que não precisávamos adicionar a uma situação que já era complexa o suficiente. Mas às vezes, nas noites silenciosas, quando todos já tinham ido dormir e eu ficava sozinho na varanda olhando as estrelas, eu me pegava pensando em como seria ter alguém para sentar ao meu lado. Alguém com quem compartilhar não apenas o espaço e as responsabilidades, mas também os pensamentos, os medos, os sonhos. Pensando em como a mão de Maria era delicada quando ela servia o café de manhã, em como o rosto dela tinha ficado mais cheio e saudável com as semanas, em como o sorriso dela, raro mas real, iluminava algo dentro de mim. Mas sempre afastava esses pensamentos. Não era justo. Ela estava ali porque não tinha escolha, porque eu era a única opção dela entre a vida e a morte na estrada. Qualquer sentimento que ela pudesse desenvolver seria confundido com gratidão, com obrigação. E eu não queria isso. Não queria que ela sentisse que devia algo além do que já estava dando. Um dia, cerca de 2 meses depois da chegada deles, um vizinho apareceu. Seu Domingos, um fazendeiro que tinha terras a uns 10 quilômetros dali. Ele vinha ocasionalmente para trocar ferramentas, para pedir ajuda com algum animal doente, para simplesmente fazer aquela visita que homens solitários do campo fazem uns aos outros para quebrar a monotonia. Ele chegou no meio da tarde, montado num cavalo marrom, o chapéu de couro protegendo o rosto do sol. Eu estava no curral consertando uma porteira quando ouvi o som dos cascos. Sol latiu, mais para anunciar do que para ameaçar, e correu na direção do visitante com o rabo abanando. "Vicente!" Seu Domingos gritou enquanto desmontava. "Como vai, homem?" "Vou bem, Domingos", respondi, largando a ferramenta e indo cumprimentá-lo. "Faz tempo que não vejo você por aqui." "Pois é, a lida não para", ele disse, apertando minha mão com força. "Mas eu estava passando perto e pensei em dar uma chegada, ver como você tá." Convidei ele para entrar, ofereci água, café. Enquanto caminhávamos em direção à casa, Maria apareceu na porta da frente, limpando as mãos num pano. Ela viu o visitante e hesitou, claramente sem saber se devia ficar ou se retirar. "Maria", chamei. "Esse é seu Domingos, um vizinho. Domingos, essa é Maria. Ela e os filhos dela estão morando aqui comigo agora." Vi a surpresa no rosto de seu Domingos, os olhos dele se arregalando um pouco, a mente dele claramente processando aquela informação inesperada. Vicente, o solitário, o homem que todos achavam que morreria sozinho, agora tinha uma mulher e crianças na casa. Isso era novidade de primeira grandeza. "Prazer, Dona Maria", ele disse, tirando o chapéu educadamente. "Desculpe aparecer assim sem avisar." "Não precisa se desculpar", Maria respondeu com aquela voz suave que ela usava com estranhos. "Vou preparar um café fresco para o senhor." Ela desapareceu dentro de casa antes que seu Domingos pudesse protestar. Nós nos sentamos na varanda, na sombra, e ele me olhou com uma expressão que era parte curiosidade, parte diversão. "Então, Vicente", disse ele, o tom carregado de insinuação, "você finalmente resolveu arrumar companhia, é?" "Não é o que você está pensando", respondi rapidamente. "Encontrei ela e os meninos na estrada, abandonados, quase morrendo. Trouxe eles para cá para ajudar. É só isso." "Só isso, é?" Ele riu, claramente não acreditando. "Vicente, eu conheço você desde que éramos meninos. Você nunca trouxe ninguém para essa casa, e agora tem uma mulher cozinhando para você, cuidando da casa, e você quer que eu acredite que é só caridade?" "É o que é", insisti, sentindo o desconforto crescer. "Não complica as coisas, Domingos." Ele levantou as mãos em rendição, mas o sorriso malicioso permaneceu no rosto. Tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como seu amigo.
Se você tem uma boa mulher debaixo do seu teto, uma que claramente cuida de você e dos seus, você seria tolo de não fazer isso oficial. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Melhor dar a elas algo certo para falar. Antes que eu pudesse responder, Maria voltou com o café. Serviu nós dois com mãos firmes, colocou um prato de biscoitos que ela tinha feito de manhã e se retirou de novo sem dizer palavra. Mas não antes de eu ver a vermelhidão nas bochechas dela. Ela tinha ouvido. Claro que tinha ouvido. A visita de seu Domingos durou mais 1 hora. Ele falou sobre a seca que estava chegando, sobre o preço do gado que estava baixo, sobre política e igreja e todos os assuntos que homens do campo discutem quando se encontram. Mas eu mal prestava atenção. Minha mente estava presa nas palavras dele, naquela sugestão que tinha plantado uma semente desconfortável no meu pensamento. Fazer isso oficial, casar, era uma ideia absurda, maluca, precipitada. Maria estava ali há apenas 2 meses. Mal nos conhecíamos de verdade, e mesmo assim, havia uma lógica naquilo que seu Domingos tinha dito. As pessoas iam falar. Já deviam estar falando. Uma mulher jovem morando sozinha com um homem, sem laços de sangue, sem casamento. No interior isso era escândalo. Isso manchava reputações. E mais que isso, havia a questão prática. Se Maria estava ali como hóspede, como alguém de passagem, ela não tinha segurança real. Se algo acontecesse comigo, se eu morresse amanhã, ela e os meninos estariam na rua de novo, mas se ela fosse minha esposa, se nós fôssemos casados, então a fazenda seria dela também. Os meninos teriam um lar garantido. Haveria proteção legal, social, moral. Mas seria justo, seria certo propor isso, sabendo que ela poderia se sentir obrigada a aceitar por gratidão, por medo de perder o teto sobre a cabeça? Seria certo amarrar ela a mim através de um contrato, mesmo que fosse por razões práticas? Fiquei atormentado com essas perguntas pelos dias que se seguiram. Observava Maria mais atentamente agora, tentando entender o que ela sentia, o que ela pensava, mas ela era fechada, guardada. Sorria quando apropriado, conversava quando necessário, mas nunca se revelava completamente. Até que uma noite, quase 1 semana depois da visita de seu Domingos, algo mudou. Eu estava na varanda, como sempre, olhando o céu estrelado. As crianças já dormiam, a casa estava silenciosa. Ouvi passos atrás de mim e me virei, esperando ver sol, mas era Maria. Ela estava de pés descalços, envolta num xale velho, os cabelos soltos nos ombros. "Posso sentar?" perguntou baixinho. Claro", respondi surpreso. Ela nunca tinha vindo para a varanda a noite antes. Ela se sentou na cadeira ao meu lado e ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas olhando as estrelas juntos. Finalmente, ela falou, a voz baixa, mas clara. "Eu ouvi o que seu amigo disse sobre fazer as coisas oficiais." Meu coração acelerou. "Maria, você não precisa..." "Deixa eu terminar." Ela interrompeu gentilmente. "Eu sei que você me trouxe aqui por bondade. Sei que não esperava nada em troca. E sou grata por isso, mais do que consigo expressar. Mas também sei que a situação é complicada. As pessoas falam, e eu não quero que sua reputação seja manchada por minha causa." "Eu não me importo com o que as pessoas falam", disse. E era verdade. "Mas eu me importo", ela respondeu, virando-se para me olhar nos olhos pela primeira vez. "Não por mim, por você, por tudo que você fez, e pelos meninos também. Eles precisam de estabilidade, de segurança. Precisam saber que esse lugar é realmente a casa deles, não apenas um abrigo temporário." Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. "Se você me pedisse em casamento, Vicente, eu aceitaria, não por obrigação, não só por gratidão, mas porque eu aprendi a respeitar você, a admirar você, e acho que com o tempo poderia aprender a mais que isso." Fiquei sem palavras.
Aquela confissão honesta, vulnerável, tinha me desarmado completamente. Não era uma declaração de amor apaixonado, era algo mais real, mais sólido. Era a promessa de construir algo juntos, tijolo por tijolo, dia após dia. Eu não sei ser marido, disse finalmente a voz rouca. Não sei se sou bom o suficiente para isso. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Você já é pai para os meus filhos. Já cuida de nós melhor que muitos maridos que fazem votos na igreja. O resto, a gente aprende junto. E naquele momento, olhando para ela sob a luz das estrelas, vendo a força e a vulnerabilidade misturadas naqueles olhos escuros, eu soube que ela estava certa. A gente aprenderia junto. A decisão, uma vez tomada, trouxe uma clareza que eu não esperava. Não houve um pedido formal, não houve ajoelhar no chão com anel na mão, como nas histórias que minha mãe costumava contar. Foi algo mais simples, mais honesto. Naquela noite na varanda, depois que Maria falou, eu apenas estendi minha mão para ela. Ela olhou para minha mão por um momento, depois colocou a dela sobre a minha. As mãos eram diferentes. A minha grande, calejada, marcada por anos de trabalho duro. A dela menor, delicada, mas forte do seu próprio jeito, mas se encaixavam bem. Então vamos fazer isso direito, disse. Vamos casar, de verdade. Na igreja, com o padre, com testemunhas. Quero que todo mundo saiba que vocês são minha família agora. Os olhos dela brilharam com lágrimas de novo, mas dessa vez havia algo diferente nelas. Não era só alívio ou gratidão. Era esperança, era a possibilidade de um futuro que ela tinha pensado que estava perdido para sempre. Obrigada, Vicente, sussurrou, por me dar uma chance de recomeçar, de ser algo mais que uma viúva sem rumo. Você sempre foi mais que isso, respondi, apertando suavemente a mão dela. Sempre foi uma mãe forte, uma mulher de coragem. Eu só tô dando o que você já merecia desde sempre. Ficamos ali sentados por mais tempo, mãos entrelaçadas, olhando as estrelas. Não precisávamos de mais palavras. Já tínhamos dito o que precisava ser dito. O resto viria com o tempo, construído dia após dia, gesto após gesto, momento após momento. A notícia do nosso casamento se espalhou rápido pela região, como fogo em capim seco. Seu Domingos foi o primeiro a saber, é claro, já que ele tinha praticamente sugerido a coisa toda. Ele apareceu na fazenda 2 dias depois que decidimos, trazendo sua esposa, Dona Francisca, uma mulher redonda e falante que imediatamente tomou Maria sob sua proteção. "Ah, minha filha!" ela exclamou, abraçando Maria com força. "Que bênção! Vicente precisava de uma boa mulher faz tanto tempo. E você, coitadinha, passar por tudo aquilo e ainda assim encontrar um bom homem. É a mão de Deus, não tem outra explicação." Dona Francisca insistiu em ajudar com os preparativos. Não seria um casamento grande, nem tínhamos recursos nem vontade para isso, mas seria decente, respeitável. Ela trouxe um vestido que tinha sido dela quando era mais jovem, branco e simples, mas bonito, e passou dias ajustando para caber em Maria. Trouxe também roupas para as crianças, calças e camisa nova para João, um conjuntinho pequeno para Pedro. O padre da cidade, Padre Miguel, um homem velho de cabelos brancos e mãos trêmulas, veio até a fazenda para nos conhecer. Ele conversou comigo e com Maria separadamente, fazendo as perguntas que padres fazem, certificando-se de que entendíamos a seriedade do compromisso, a permanência dos votos que estávamos prestes a fazer. "Vocês têm certeza disso?" ele perguntou, olhando de mim para Maria e de volta. "Casamento não é algo para se entrar levianamente. É um sacramento, uma união diante de Deus." "Temos certeza, padre", respondi com firmeza. "Talvez não seja um casamento que começou da forma tradicional, mas é real. É baseado em respeito, em cuidado mútuo, em vontade de construir algo juntos." Ele assentiu, satisfeito com a resposta.
Às vezes os melhores casamentos não começam com paixão ardente, disse ele, sábio. Começam com fundações sólidas. O resto vem depois, se Deus quiser. Marcamos o casamento para um sábado, 3 semanas depois daquela conversa na varanda. 3 semanas que passaram num piscar de olhos, preenchidas com preparativos, com limpeza da casa para receber os poucos convidados que viriam, com uma ansiedade crescente que eu não sabia como lidar. Eu tinha medo, não de Maria, não do casamento em si, mas da responsabilidade, de ser o homem que ela e as crianças precisavam, de ser suficiente, de não decepcionar, de não repetir os erros de outros homens, de não deixar que a rotina e o trabalho duro me tornassem distante, frio, ausente. Na noite antes do casamento não consegui dormir. Fiquei na varanda até tarde, sol deitado aos meus pés, olhando o céu que começava a ficar nublado. Cheiro de chuva no ar. A primeira chuva depois de meses de seca. Parecia um sinal, embora eu não fosse supersticioso. Ouvi a porta se abrir atrás de mim e dessa vez foi João quem apareceu, de pijama, os olhos sonolentos. "Pai!" chamou ele. A palavra ainda me pegava de surpresa toda vez, mesmo já tendo se passado semanas. "Por que você não está dormindo?" "Só pensando", respondi. "Vem cá." Ele veio e se sentou no meu colo, coisa que tinha começado a fazer recentemente. Não era mais aquele menino desconfiado da estrada. Era meu filho, na prática, se não no papel. "Tá pensando no casamento?" perguntou ele, perspicaz como sempre. "Tô", admiti. "Tô pensando em como fazer tudo certo. Como ser um bom marido para sua mãe, um bom pai para você e para o Pedro." João ficou quieto por um momento. Depois disse com aquela simplicidade que só crianças têm: "Você já é bom, só precisa continuar sendo do jeito que é." Abracei ele com força, sentindo algo apertar na garganta. Às vezes as crianças tinham mais sabedoria que todos os adultos juntos. "Obrigado, filho", sussurrei. "Obrigado por me aceitar. Obrigado por nos salvar." Ele respondeu, a voz abafada contra meu peito. Ficamos ali até ele adormecer no meu colo. Então o carreguei de volta para o quarto. Deitei ele na cama ao lado do irmão, cobri os dois com cuidado. Maria dormia na cama maior, os cabelos espalhados no travesseiro, o rosto tranquilo. Amanhã ela seria minha esposa. Amanhã eu seria o marido dela. A ideia ainda parecia surreal. O dia do casamento amanheceu com nuvens pesadas no céu e o cheiro forte de terra esperando pela chuva. Acordei cedo, tomei banho frio no chuveiro precário, vesti a roupa que seu Domingos tinha me emprestado, calça social preta, camisa branca, suspensórios, sapatos de couro que apertavam meus pés acostumados com botas. Não me reconheci no espelho pequeno e embaçado do banheiro. A cerimônia seria na pequena capela da fazenda vizinha, a uns 5 quilômetros dali. Não tínhamos capela própria e ir até a cidade seria complicado demais. Padre Miguel tinha concordado em fazer a cerimônia lá, num lugar simples, mas sagrado. Cheguei cedo com João e Pedro, que estavam excitados demais para ficarem quietos. Sol veio junto porque as crianças insistiram. A capela era pequena, podia caber talvez 20 pessoas apertadas. Havia flores silvestres nos vasos. Dona Francisca tinha colhido de manhã cedo. Velas acesas no altar, o cheiro de cera e incenso. Os convidados chegaram aos poucos. Seu Domingos e Dona Francisca, é claro. Mais 3 vizinhos que eu conhecia de vista. Um primo distante que eu nem sabia que ainda morava na região. Não era multidão, mas era o suficiente. Era testemunho. Padre Miguel chegou vestido com suas vestes, carregando a Bíblia gasta. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. "Pronto, meu filho." "Pronto, padre." E então Maria chegou. Ela vinha no carro de boi de seu Domingos, que tinha sido decorado com fitas brancas para a ocasião. Quando desceu, ajudada por Dona Francisca, eu esqueci de respirar por um momento. O vestido branco simples a transformava.
Os cabelos estavam presos num coque baixo, com algumas flores pequenas entrelaçadas. Ela não usava maquiagem. Não tínhamos, mas não precisava. O rosto dela tinha um brilho natural, uma beleza que vinha de dentro, de esperança e renovação. Ela caminhou em direção à capela devagar, os olhos fixos em mim. Quando entrou, quando ficou ao meu lado diante do altar, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, que me fez esquecer todos os medos, todas as dúvidas. Padre Miguel começou a cerimônia com as palavras tradicionais. Falou sobre amor, compromisso, fidelidade. Falou sobre a santidade do casamento, sobre como era um reflexo do amor de Deus pela humanidade. Eu ouvia as palavras, mas minha atenção estava toda em Maria, na mão dela que segurava a minha, nos olhos dela que brilhavam com lágrimas contidas. Quando chegou a hora dos votos, minha voz saiu firme, clara, sem hesitação. Eu, Vicente, te recebo, Maria, como minha esposa. Prometo ser fiel a ti na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Maria repetiu os mesmos votos, a voz dela tremendo um pouco, mas forte o suficiente para ser ouvida por todos. E então Padre Miguel nos declarou marido e mulher. O que Deus uniu, não separe o homem, proclamou ele, fazendo o sinal da cruz. Mobé, pode beijar a noiva. Eu hesitei. Nunca tínhamos nos beijado, mal tínhamos nos tocado, além daquela noite na varanda quando demos as mãos. Mas agora, naquele momento, era esperado. Era certo. Inclinei-me lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Seus olhos se fecharam e ela ergueu o rosto ligeiramente. Nossos lábios se tocaram numa breve e suave união. Um beijo casto, inocente quase, mas que selou algo profundo entre nós. Quando nos afastamos, havia lágrimas correndo pelo rosto dela, lágrimas felizes dessa vez. Limpei-as com o polegar e ela sorriu através das lágrimas. Obrigada, sussurrou só para mim ouvir. Obrigado a você, respondi. Por me dar uma família de novo. Os convidados aplaudiram. João e Pedro correram para abraçar a mãe e a mim. Sol latiu alegremente. E foi assim, em meio à simplicidade e alegria genuína, que nos tornamos uma família de verdade, não apenas nas ações, mas também no papel. A pequena festa depois da cerimônia foi na minha fazenda. Nossa fazenda agora. Dona Francisca e as outras mulheres tinham preparado comida, uma fartura considerando nossas condições. Tinha arroz, feijão, frango assado, farofa, vinagrete, até um bolo simples de fubá com cobertura de açúcar. Tinha música também. Seu Domingos tocava viola e cantou algumas músicas antigas enquanto comíamos. Era modesto, mas era feliz. Era real. Quando a tarde começou a cair e os convidados foram embora, ficamos só nós quatro, eu, Maria, João e Pedro. As crianças estavam exaustas da excitação do dia e logo foram dormir. Maria e eu ficamos na varanda, como tínhamos ficado naquela noite semanas atrás, mas tudo era diferente agora. Como você está se sentindo? Perguntei. Assustada, admitiu ela. Mas também esperançosa. Pela primeira vez desde que meu primeiro marido morreu, sinto que o futuro não é só escuridão. Sinto que pode haver luz de novo. Vai haver luz, prometi. A gente vai construir isso juntos. Não vai ser perfeito, vai ter dias difíceis, mas a gente vai construir. Ela se aproximou de mim na cadeira e pela primeira vez encostou a cabeça no meu ombro. Passei o braço ao redor dela, segurando-a com cuidado, como se ela fosse algo precioso que pudesse quebrar. E foi naquele momento, sentados na varanda da fazenda enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, a chuva que a terra seca esperava há tanto tempo, que percebi algo fundamental. Eu tinha passado tantos anos pensando que estava destinado à solidão, que minha vida seria apenas trabalho, rotina, silêncio,
que tinha perdido a chance de ter família, de ter amor, de ter propósito além da mera sobrevivência. Mas a vida tinha outros planos. Às vezes, a salvação vem na forma menos esperada. Às vezes, encontramos família não no sangue, mas nas escolhas que fazemos. Às vezes, o amor não é fogo e paixão, mas sim escolha diária, cuidado constante, presença fiel. E às vezes, uma estrada empoeirada sob o sol escaldante pode levar não ao fim, mas ao começo de tudo. A chuva começou a cair mais forte, lavando a poeira, refrescando a terra, trazendo promessa de renovação. E nós ficamos ali, abraçados na varanda, ouvindo o som da água batendo no telhado, sabendo que tínhamos sobrevivido ao deserto e finalmente chegado ao oásis. Nossa vida juntos estava apenas começando, e ia ser boa, ia ser real, ia ser nossa.